Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da Terra. Esse é o primeiríssimo e ilustríssimo episódio do nosso podcast aqui no Módulo Cast. Meu nome é Túlio Couto, eu sou o seu apresentador e hoje a gente está aqui para conversar com uma pessoa que é mais ilustríssima ainda. Ele que é analista de uma das 10 maiores empresas do Brasil, ele que é professor de empreendedorismo, ele que é pai da Ágata e da Melinda, casado com a Caroline. Tô aqui para conversar com ele, Renatinho. Fala, Túlio. Renato, seja muito bem-vindo aqui ao primeiro episódio do nosso podcast. Para mim é uma honra estar aqui para poder conversar com uma pessoa que eu já conheço, né? Já tô até muito mais à vontade para falar a real. Mas tá faltando mais alguma coisa aqui, né? Eu ainda não falei da cereja do bolo aqui que a gente vai conversar, mas faltou mais alguma coisa aqui nesse seu currículo? Não, é isso, Túlio. Obrigado, tô honrado de ter sido convidado aí por você nessa nova empreitada, nesse desafio, e tenho certeza que vai ser sucesso. Você é sempre muito competente em tudo que você faz. Então, muito feliz de estar aqui e contar um pouquinho da minha história. Fico lisonjeado, né? A gente recebe um convite desse para falar um pouquinho da gente. Eu tô sempre sendo convidado para falar um pouco do trabalho que a gente desenvolve lá no Sebrae. E aqui para falar um pouquinho de algo diferente, né? Que não é necessariamente o meu trabalho, o meu ganha-pão, mas é um hobby que eu gosto e que eu já enfim, caminho aí ao longo de praticamente a minha vida toda. E estou muito feliz de estar aqui para compartilhar um pouquinho disso com vocês. Fico muito feliz. Renato, então, na verdade, eu acho que é justamente aí que a gente já entra até nessa conversa, porque tu sempre tá na rádio, né? Tu sempre tá fazendo as entrevistas ali enquanto analista do Sebrae, né? Falando sobre empreendedorismo. Mas o papo aqui hoje é justamente sobre o seu lado musical, que eu tenho certeza que muita gente, às vezes, que já conhece você ali, né? Do seu trabalho, do seu dia a dia, quando vê você ali em cima dos palcos, ali cantando um rock and roll, fala assim, peraí, é o Renato? Então, acontece isso muito com frequência, assim? Acontece demais, assim, principalmente nos últimos 3 anos, digamos, que a gente, com esse novo projeto que eu tenho, que a gente tem tocado com mais frequência, o festival gastronômico deu um impulsionamento grande pra gente e a gente começou a receber mais convites e aí sempre surge aquele susto, né? Porque no meu dia a dia, a gente trabalha de forma, né, uma empresa formal, camisa, calça, sapato, né, e tal. E aí a hora que você vai pro palco ali e tal, você já muda e a galera toma um susto, assim, né? Mas tá bem legal, assim, sabe? É legal as pessoas se surpreenderem dessa forma, porque é um lado que as pessoas realmente não conhecem. Apesar de eu trabalhar com música, como eu disse no início, praticamente a minha vida toda, sempre gostei, sempre tive vários projetos ao longo da minha carreira. A gente tem uma boa rede de relacionamento devido ao Sebrae e as pessoas se surpreendem. Isso é muito legal, porque é um talento que a gente mostra, que as pessoas gostam. Acho que mais legal é isso, quando a pessoa se surpreende pelo lado positivo, pelo né? lado positivo. Porque quando é pelo lado negativo, pô, não canta nada, meu Deus, que banda ruim e tal. E não é por aí, então eu fico muito feliz, tá bem legal, assim. Inclusive, eu acho que vale até contextualizar, porque eu não tinha nem falado necessariamente, mas o Renato é vocalista do The Fellas Band, né? E o The Fellas Band aqui em Patrocínio, né? Teve 2 apresentações que foram muito emblemáticas, assim, pelo menos foram as que eu acompanhei mais recentemente, que foram no Festival de Cultura e Cozinha Mineira do Cerrado. A gente teve uma apresentação que foi muito bacana esse ano, que foi no sábado, né, Renato? Exato. E uma que foi no ano passado também. Então, assim, os 2 shows foram muito, muito bons. E até mesmo antes da gente falar sobre o início da sua carreira musical, tem uma pergunta, assim, que pra mim, ela tá no meu coração, assim. Porque, beleza, vamos lá. Eu imagino que subir ali no palco, né, cantar pra muita gente ali sempre vai dar um friozinho na barriga. Mas quando a gente fala, por exemplo, de cantar pro Festival de Cultura e Cozinha Mineira do Cerrado, que é na sua terra natal ali, pra papo de mais de 10 mil pessoas ali, tem um peso a mais? Como que é isso aí? Cara, não só tem, e assim, a gente é bastante crítico, né? Eu faço parte de uma banda que, graças a Deus, assim, é uma banda formada por amigos, mas amigos muito competentes. São músicos, 2 deles são professores do conservatório,
que é o Michel e o Diogo, e todos são muito críticos e são muito profissionais. E eu digo a você assim, as duas apresentações que nós fizemos no festival, do ponto de vista técnico e até mesmo de desenvoltura, eu ouso dizer para você que não foram as nossas melhores apresentações, por incrível que pareça. Que isso? E depois disso nós já fizemos N outras apresentações, que aí muito eventos fechados, e tocamos também em Monte Carmelo, em algumas cidades vizinhas, e que muitas das vezes a desenvoltura acaba sendo até melhor, né? Porque ali no festival é aquilo que você disse. O evento é muito grande e do ano passado que nós tivemos aquela projeção, esse ano especificamente, a gente já chegou um pouco mais preocupado, né? Pô, a gente precisa entregar o que a expectativa do público tem. E aí, assim, esse frio na barriga, ele é muito natural, e a gente acaba ficando um pouco mais tenso, justamente por isso que você falou, pô, você tá em casa, é o evento mais importante que a gente faz. Ali, né? É um evento muito grande, a estrutura grande, o palco é diferente, o palco é muito grande. Então é tudo diferente, assim, né? Por mais que você tenha familiaridade, você conheça, você tá muito afiado com as músicas, não deixa de ser um momento muito tenso, assim. Então, eu digo a você que, pra nós, internamente na banda, não foram as nossas melhores apresentações, por incrível que pareça, justamente porque nesse último, agora desse ano, a gente acabou aproveitando o festival para fazer gravações, para a gente poder ter material para poder divulgar a banda. Uhum. E aí, assim, é tudo muito cronometrado, você tem as marcações que você precisa seguir. Sim. Então, por mais que ali você tente agir naturalmente, você tem que mentalmente, olha, eu preciso estar aqui nesse momento, a luz tem que estar aqui nesse lugar. Então, assim, para quem não mexe com música, quando você vai fazer um negócio desse tamanho, você tem que parametrizar tudo. Então, o ensaio ele vai muito mais além do que ensaiar só as músicas, mas então toda uma performance. Exato, a gente tinha técnico de luz que era nosso, então todas as músicas tinham uma projeção de luz específica, tinha posicionamento específico. Olha, naquela música tal, na hora do solo, o guitarrista tem que ir para tal lugar para poder a luz pegar, para ficar legal a gravação. Você tinha uma câmera no fundo, você tinha uma câmera na frente, uma pessoa gravando na frente também. Então, todas as músicas tinham uma parametrização. Sim. Que acaba que a gente ficava ali, né? Você tem que estar focado na música e ao mesmo tempo, olha, nessa música eu não posso esquecer de ir para tal lugar porque a luz vai pegar. Então, assim, é muito mais criterioso do que as pessoas pensam e acaba você ficando tenso, né? E assim, levando para esse lado do show, assim, qual que é a sua música xodozinha ali? Aquela que você fala assim, nossa, essa aqui, quando chega esse momento do show, que eu adoro essa música. Cara, no nosso repertório hoje, assim, é Always, do Bon Jovi. É uma música, ela é muito emblemática, porque apesar de ser uma balada romântica, e assim, a nossa banda, ela é muito eclética. A gente tem músicos ali que tem linhas musicais distintas, mas que se complementam muito. No entanto, a nossa escolha de repertório, ela foi pensando muito no critério comercial mesmo, da gente poder tocar músicas de bandas conhecidas, mas não aquelas músicas lá do B, que particularmente, inclusive, é os que a gente gosta, mas naturalmente o público não conhece. Então, a seleção do repertório, ela é muito importante, e eu acho que isso ajudou bastante a projeção da banda. E essa música, quando a gente optou por escolher ela, a gente demorou a decidir se realmente ela entraria no repertório ou não. É uma balada romântica. Ela é de ouvir, vamos dizer assim, a dois, com a lanterna do telefone ligada. E aí a gente entrou num debate na banda, falei, pô, mas será que essa música vai impactar? Será que não vai parar o show? Vai ser aquele momento? E a gente decidiu arriscar. E, cara, assim, é aquela música que a hora que a gente começa a tocar, todo mundo se surpreende. Porque ela é uma música muito antiga, né? Sim. Ela é uma música aí da carreira do Bon Jovi. Ela tá ali logo depois da virada da carreira dele ali. É uma música que estourou mundialmente, é uma música muito conhecida, todo mundo canta, todo mundo gosta, e meio que aquele ápice do show, assim, sabe? Todo mundo, uau, né? Particularmente pra mim, é a música que eu mais gosto de cantar, é a música que mais emociona, é a música que mais surpreende. Mas tem algumas do Queen também, que chamam bastante atenção, enfim. Mas particularmente Always do Bon Jovi é aquela música que eu falo, uau, essa aqui é o momento ápice. E Always do Bon Jovi, vamos dizer assim, é uma música que ela tem um quê romântico, igual você tinha falado, né? Que é uma balada, ela tem um quê romântico ali que
Vamos dizer assim, você pode estar no melhor momento ali vamos dizer assim, amoroso da sua vida. Você escuta Always do Bon Jovi, você fala assim, nossa, essa pega no coração. Cara, e eu brinco com o pessoal assim, né? A gente tem a galera mais rock and roll e tal, que não, rock and roll é melhor, balada romântica e tal. Mas, cara, até os roqueiros de plantão, a hora que toca essa música, a galera para pra ouvir, porque ela é uma música criteriosa, tem uma série de aspectos ali, tem um piano muito evidente, isso fica muito bonito, né? A execução dela. Então é diferente, assim, você vê que a galera, uau, né? Você vê aquele uau. Que legal. E aqui, quando você me fala, né, até dessa virada da carreira do Bon Jovi e vamos dizer assim, me fica bem claro pra mim que você, então, estuda, né, de certa forma, toda essa história musical ali dos artistas que vocês até colocam no repertório de vocês. O que me leva a essa pergunta. A gente tinha até conversado antes de começar aqui o podcast, e você, inclusive, começou com 10 anos de idade na sua carreira artística, né? E como foi isso? No caso, você fez aulas ou... me conta como que foi essa história, assim. Cara, isso é muito legal, assim, porque eu venho de uma família sertaneja, né? Que eu acho que 90% aqui de Patrocínio, né? Nós estamos numa terra sertaneja, né? E quando eu comecei a gostar de música, cara, eu ouvia Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo. Cara, eu comecei assim, eu lembro perfeitamente que a dupla que me fez despertar o interesse por cantar foi Zezé de Camargo e Luciano. Eu adorava e ainda gosto muito, cara, de ouvir, assim, esses sertanejos das antigas. E eu ali com os meus 8 anos de idade, pelo que eu me lembro, né? Eu ouvia Zezé de Camargo e Luciano e tentava alcançar as notas que o Zezé alcançava, né? O Zezé é um ícone, assim, da música sertaneja. O cara, a gente tem que respeitar muito o trabalho que esse cara fez, porque quando você pega as gravações dos primeiros álbuns, o nível de execução dele e de altura que ele chegava nas notas era uma coisa assim, era surpreendente. E eu, quando criança, ouvia aquilo e ficava fascinado. Cara, o cara canta muito. E eu começava ali no banheiro a tentar alcançar as notas, e aí até que eu chegava nos eventos de família, churrasco de família de final de semana e colocava o Zezé de Camargo e eu começava a cantar junto e todo mundo se surpreendia. Nossa, que não sei o quê, o menino canta e tal. Cara, e ali é que me despertou o interesse pela música. Eu sempre gostei muito de música. Mas na sua família já tinha alguém que cantava? Ninguém, cara. Então, pioneirismo. Ninguém, assim, ninguém. Muito pelo contrário, assim, a galera tentava, mas era um desastre, assim, meu... E assim, eu, né, com criança, 8, 10 anos, eu olhava assim, falei, meu Deus, canta muito mal, né, e tal. E aí, assim, eu comecei com aquilo, 8, 10, e aí é engraçado porque começou a chegar numa fase que todo churrasco de família, o pessoal eu tinha um tio meu, que morava na zona rural, que tocava muito violão. Uhum. E ele gostava dessas duplas antigas, tipo Silveira e Silveirinha, Liu e Léo. E aí ele sempre tocava e ele ficava fascinado comigo cantando. E aí começou a chegar numa fase que toda reunião de família, eles tinham a expectativa de me ver cantando. E aí eu comecei a decorar as músicas do Zezé de Camargo e Luciano para poder cantar nos churrascos de família. E aí começou, cara, assim, foi evoluindo e tal. E aí tudo foi acontecendo, assim, musicalmente falando. O rock foi uma virada de chave, assim, literalmente. Eu descobri o rock na escola, com amigos, né, assim. A primeira banda de rock que eu ouvi, assim, influenciado por amigos... foi, eu acho que como a maioria das pessoas que começam a ouvir rock, pelo menos da minha idade, começavam, era com Guns N' Roses, com Nirvana, com Pearl Jam, com essas bandas estouradas clássicas, ali, né? Assim, né? Mas, assim, tem uma banda específica, porque, né, comecei a ouvir essas bandas tradicionais, e aí eu lembro, cara, que na quinta série, eu tinha um amigo, o Breno, e o Breno chegou com uma fita cassete do Black Album do Metallica. E o Breno chegou na escola e falou assim, Renato, cara, olha isso aqui que eu descobri. E me emprestou uma fita cassete do Black Album do Metallica. Eu lembro que eu levei essa fita pra casa, botei no som que eu tinha lá, cassete ainda, fita cassete, eu não sei, nem aqueles, né, os mais jovens da sua idade, por exemplo. Na minha época era Bluetooth ali, né? Passa a música pelo Bluetooth. Exato, assim, isso vem bem antes de você, então você vê que eu tô ficando velho, né? Fita cassete. Cara, a hora que eu ouvi o Black Album do Metallica, foi meio que assim, sabe aquela sensação de abrir um... Alcançou o Nirvana ali. Assim, cara,
é isso? Que banda é essa? E assim, o Metallica, ela é uma banda que eu particularmente, assim, me despertou o desejo de conhecer coisas novas, né? Assim, naquela época, Túlio, as coisas não eram tão simples. A música não era uma commodity como é hoje. Eu lembro que, assim, eu ouvia as rádios, né? A Módulo e tal. Você ficava esperando a música passar na rádio pra você gravar a música na fita cassete, pra você ter a música. A gente não tinha acesso à música como a gente tem hoje. Você tinha que comprar um CD, tinha uma loja de CDs aqui em Patrocínio, que eu nem sei se você lembra disso, mas tinha uma loja que vendia CDs aqui em Patrocínio. Acho que eu me lembro dela. Cara, e assim, a gente tinha... Assim, ter acesso à música era muito difícil. Hoje, comoditizou, você tem Spotify, você tem muita facilidade, Deezer, você tem N formas de consumir música hoje, então virou uma commodity, mas naquela época não. Então assim, você conseguir, cara, uma fita cassete do Black Album do Metallica, ou até mesmo comprar um CD, era caro, né? Você comprar um CD era uma coisa muito cara, e eu nem equipamento que tocava CD tinha. Então o negócio era fita cassete mesmo, né? Então assim, as coisas eram muito diferentes. Mas eu lembro que assim, o Metallica foi ali na minha 5ª série do ensino fundamental, foi meio que assim, uau, né? É o que me despertou o interesse de buscar conhecimento de outras bandas. Vamos dizer assim, e aí passando do sertanejo pro rock, né? Exato. E nesse caso, Renato, você se apresentou na escola, começou ali ou não? Cara, você acredita que eu nunca me apresentei na escola como cantor? Nunca, assim. Eu comecei a ter as minhas primeiras bandas, os meus primeiros grupos, foi no meu 2º e 3º ano do ensino médio, com os colegas da escola, mas a gente nunca se apresentou na escola. A gente tinha a galerinha que a gente se juntava para poder fazer um barulho na casa de alguém, levava os instrumentos, eu comecei tocando baixo, inclusive. Tocava baixo e tal, muito mal, inclusive, né? Eu nunca toquei porra nenhuma, né? Assim, então, eu arranhava alguma coisa e aí a gente brincava e tal. Engraçado que nessas primeiras bandas, eu não cantava. Sempre tinham outros vocalistas. E eu me escondia, né? Assim, cara, dava vontade de cantar, e dava vontade de falar, bicho, eu canto, deixa eu cantar também. Mas eu não sei, eu sempre fui meio assim, não quero... Os holofotes. Assim, deixa quieto. E aí depois as coisas foram acontecendo. Depois eu comecei a fazer aula de violão e tal, com um amigo, né? Não foi escola formal. Sim. Mas canto, eu nunca fiz aula de canto. Toda a minha técnica vocal, todo o meu conhecimento de voz que eu tenho é autodidata. Eu aprendi a cantar por conta própria. Depois, obviamente, o tempo vai passando. E você vê que você não sabia cantar. Você vê que você começa a aprender a cantar depois que você começa a conhecer um pouco mais sobre técnica vocal, E aí, óbvio, a gente passa a ter mais acesso à informação. Então, como que surgiu o YouTube, essas coisas que você começa a ter facilidade de seguir as pessoas, Então, assim, eu nunca fiz aula formal, mas eu busco muito conhecimento hoje para que eu possa executar da melhor forma possível e até mesmo não prejudicar a minha voz. E aí eu gosto sempre de pegar o exemplo do próprio Bon Jovi, por exemplo, né? Hoje, para quem gosta, se você vê o John, ele hoje tem problemas vocais, não só pela idade. E aí já tem entrevistas dele assim que ele cantou errado a vida inteira. Porque ele nunca se preocupou realmente em cuidar da voz, Sim. etc. Então, e o outro exemplo é justamente até o Zezé de Camargo mesmo. Né? Exato, que é outra pessoa também que, assim, desgastou a voz a vida toda e chegou nessa fase de vida hoje com muitos problemas vocais. Sim. E voz é técnica. Você pode cantar por muitos anos e você tem N cantores que mostram isso, assim, cantores com idade já avançada. O vocalista do Aha... Eu acho fantástico. O acústico dele é maravilhoso de ouvir. E a voz dele tá inteiraça, né? Exatamente. E se mantém assim do mesmo nível por técnica, né? Recentemente agora, a gente tava com um show marcado e eu tava com uma faringite assim, monstra, faltando 3 dias pro show. Que isso? Um casamento, faltando 3 dias pro show e eu sem falar nada, assim. Eu tava extremamente rouco, com a voz desgastada. E eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer, né, e tal. E aí, óbvio, fui estudando ali e tal, médico, tratamento. Repouso da voz, imagina. Cara, e graças a Deus, assim, foi um dos melhores shows que eu fiz. E mesmo com problema vocal. Então, assim, é possível você adquirir técnicas
para fazer uma boa execução, mesmo às vezes com algum problema de saúde, etc. Eu me cuido bastante, tomo muita água, de manhã, pelo menos, eu tento falar menos possível, porque a voz ela é um instrumento, né, do cantor. Então eu tento me preservar bastante para manter minha voz por muito tempo ainda. E, Renato, você falou, né, que você não se apresentou na escola, e eu imagino que, vamos dizer assim, você foi só aprimorando. Como você disse, vamos dizer assim, é uma coisa interessante que eu realmente não sabia, que você começou no baixo ali, igual você falou. Baixo com baixo, né? Nossa. Fez as aulas de violão e você fez cover de uma banda também, né? Eu fiz vários. Na verdade, se eu for pegar pela minha carreira, eu tive vários projetos musicais. Eu fiz cover do U2 por uns 4, 5 anos. E esse cover do U2, nós tocamos em muitas cidades aqui da região. Foram 4, 5 anos de cover que nós fizemos. Foi um momento muito legal. Sim, foi um momento de muita descoberta. Uma banda muito integrada também, bem legal. Foi um projeto bem bacana de se fazer. O U2 é uma banda bem comercial. Então, assim, a gente tinha muito lugar pra tocar. Todo mundo queria ouvir U2 cover. E a banda se chamava U2 Cover. Né? Então levava o nome. Já levava o nome, era com o Serginho Capuano, com o Gustavo. O Gustavo é luthier, inclusive, que fabrica guitarras. Que maneiro. Ele é um talento da luthieria. E é aqui de Patrocínio, mas hoje mora em Patos. Enfim, o Jorginho fez parte também. O Jorginho, guitarrista na época, tocava baixo com a banda. Depois veio o Brunão. O Brunão, inclusive, hoje, que segue a carreira de baixista. Toca aí lá em Goiânia, com dupla sertaneja. Roda o Brasil inteiro tocando baixo. Que já tivemos esse projeto com o Bruno. Então, eu fiz cover do U2 por uns 5 anos. Depois, eu tive um projeto com o Led Zeppelin. Né? Nós fizemos também uns 3 anos de cover do Led Zeppelin, na época com um baterista americano, o Jimmy, que foi um projeto super bacana. A gente tocou muito na região também, em várias cidades da região. Foram 3 anos com o Led. E entre o U2 e o Led também eu tive uma banda de heavy metal, que é a Wolframio. A Wolframio continua até hoje com alguns outros integrantes, mas ela tinha uma vertente específica para tocar heavy metal, então a gente tocava Metallica, Black Sabbath, Megadeth, só heavy metal mesmo. Entendi. E com a Wolframio, nós tivemos um momento ali da gente fazer um acústico do Pearl Jam, né? E assim, nós fizemos uma apresentação com um cover do Pearl Jam, todos da Wolframio, que tocava heavy metal, vamos fazer um cover do Pearl Jam. Fizemos todo um repertório acústico e nós fizemos um show com esse projeto do Pearl Jam. Não vingou? O que foi? Não vingou. Na verdade, assim, não era a pegada da banda. Nossa, né? Assim, olha que Pearl Jam é uma das minhas bandas mais... E o show ficou espetacular. Assim, foi um acústico que nós fizemos. Um acústico que ficou show de bola. Assim, Pearl Jam é uma banda que eu amo, assim. Sim. Sou fãzaço do Ed Vedder. Mas foi um show, cara, que nós fizemos, assim. E foi um show muito emblemático, assim. É um show que eu guardo até hoje pra mim, em patrocínio. Fizemos lá no antigo Chão de Minas. Lembra do Chão de Minas? Não sei se era essa época, né? Acho que você não vai lembrar do Chão de Minas, né? Chão de Minas. Hoje nem tem mais o Chão de Minas, acabou. Mas o Chão de Minas era um lugar que a gente sempre tocava lá. E pra além, assim, do cover... vamos dizer assim, que vocês fizeram e até mesmo de todas essas bandas que você participou, né? De toda essa sua carreira artística... Você já pensou em trabalhar só com a música? Exclusivamente com a música? Cara, pensar a gente sempre pensa. Quem é músico, quem gosta e assim... principalmente quando as pessoas reconhecem o seu trabalho, e eu, graças a Deus, assim... Eu sempre tive essa consciência do meu potencial. Eu sei que eu canto. Eu sei disso. E assim, não quero que as pessoas entendam aqui como arrogância da minha parte. É consciência. Eu sei que eu executo bem. Se eu disser pra você que eu nunca pensei, é mentira. A gente sempre pensa, principalmente quando eu era mais jovem, assim. Quando eu era mais jovem, eu era mais idealista. No entanto, a carreira musical, cara, assim, pra você fazer sucesso, pra você caminhar numa carreira musical... Só como cover, executando música de outras pessoas, hoje até você tem, graças a Deus, uns bons exemplos, assim, Dino Fonseca. Você tem alguns músicos hoje que seguem uma carreira, vivem da música, executando covers, né?
Mas particularmente, eu sempre tive pra mim o seguinte, se eu fosse seguir na carreira musical, eu queria sair com algo autoral, assim. Eu não sou compositor, mas nós temos membros da banda que compõem, mas principalmente numa linha instrumental. Michel Bragança, inclusive guitarrista, acabou de lançar um segundo single esse ano, e é um instrumental, show de bola. Indico as pessoas, inclusive, a seguirem o Michel para conferir o trabalho que ele desenvolve. Maneiro. Mas assim, eu sempre enxerguei assim, uma carreira musical, se eu fosse seguir nela, seguindo uma carreira autoral, assim, sabe? Porque eu gosto do rock, mas eu não tô fechado só pro rock, né? Eu gosto do rock em todas as suas vertentes. Então eu não sou aquele hoje... Eu era antigamente, hoje não. Hoje eu tenho a cabeça muito aberta, ouço música boa, né? Eu não tenho aquele negócio que... tem que ser... Não, eu ouço música boa em Legal. todos os estilos e eu sei que tem música boa em todos os estilos. Mas é muito difícil, Túlio, mexer... Assim, viver da música é um muito desafio, desafiador, né? É um desafio. é muito complicado. Hoje, sendo sincero pra você, tenho a música como um hobby profissional. A gente leva a The Fellas hoje de uma forma muito profissional. A gente sim tem ganhado, né? A gente não toca gratuitamente, tem o cachê, etc. Eu considero particularmente um terceiro trabalho que eu tenho, né? Como você disse, minha primeira fonte de renda é o meu trabalho como analista do Sebrae. Sou muito feliz, tem 15 anos que eu trabalho no Sebrae. Comecei um desafio novo esse ano também como professor do ensino médio, trabalhando em educação financeira, empreendedorismo, que é uma temática que a gente gosta bastante. Temática muito importante, inclusive, né? Exato. E a The Fellas, sim, também como um terceiro trabalho profissional na música, num hobby que eu gosto, que eu amo. E que é levado a sério. E que é levado a sério por todos nós, né? Renato, e assim... eu até perguntei, né, sobre isso da carreira musical, de você se dedicar totalmente a ela, porque, né, existe uma história muito legal, né, que eu particularmente já conheço, que o rock te trouxe uma família, né? Literalmente. Literalmente, né, no sentido mais literal da palavra. Então, como que foi isso, né? Você conheceu sua esposa num show, numa apresentação sua? Como que foi isso? Eu brinco que, na verdade, foi ela que me conheceu. E eu vou te contar... eu vou contar pro pessoal principalmente, você já sabe, né? Eu vou contar pro pessoal principalmente. Foi exatamente nesse cover do Pearl Jam, a única apresentação que nós fizemos, em que ali estava a minha futura esposa, mãe das minhas 2 filhas hoje, que tava lá, né, aleatoriamente. E aí a história é bem legal, porque conversando depois com ela, né, e tudo, ela falou que, assim, tava em casa de bobeira e tal, um pouco desiludida da vida, né? Naqueles momentos meio deprê que todo mundo passa, né? Sim. E nós tínhamos uma amiga em comum. Temos, na verdade, até hoje uma amiga em comum, que foi essa amiga que nos uniu, na verdade. E ela é até madrinha do nosso casamento. Eu lembro que ela foi no show, tava de bobeira em casa, o show foi à tarde, num sábado à tarde, lá no chão de Minas. E ela sempre gostou da vertente do rock, apesar de, inclusive, ouvir muito pagode, essa outra vertente. Então, assim, fui muito em show de pagode pra levar ela, inclusive, os pagodinhos da vida aí depois. Mas, assim, ela foi porque ela gostava do Pearl Jam, foi sozinha, encontrou essa amiga nossa lá. Caramba! E no dia mesmo, assim, nós fizemos o show e tal, o pessoal curtiu pra caramba o show. No dia, no final do show, eu encontrei essa amiga nossa em comum, a Carla. E ela tava lá e tal, e a minha esposa tava na mesa com elas e tal. E aí eu cheguei e tal, a gente tirou foto e tal. Jamais imaginaria que ali, né, eu ia encontrar a minha futura esposa ali. E no mesmo dia, na verdade, ela me parabenizou, etc, elogiou o show e tal, mas assim, agradeci e tal, beleza, obrigado, né, e tal, tchau, né. Mais um prestígio de fã, mais um né? prestígio e tal, beleza, obrigado, não conheci e tal. E aí, cara, uma semana, 10 dias depois, essa amiga minha em comum, que trabalhava com ela à época, me mandou uma mensagem, né? Renatinho, você tá solteiro? Aí eu não entendi nada, né? Eu falei assim, ué, que pergunta é essa? Do nada, né? Do nada. E na época foi no chat do Facebook, cara. Eu tava lá de bobeira no chat do Facebook. Aí ela me mandou mensagem, tá solteiro? Eu falei assim, ué, Carla, que pergunta é essa, né? E tal. Aí ela, não, porque tem uma amiga minha e tal, que trabalha comigo, que foi no seu show lá, inclusive, que gostou muito de você e tal. Ué, quem que é, né? Aí ela me mandou a foto que a gente tinha tirado. Falou, então.
Assim, cara, por que não, Por que não, né? Tô solteiro. E aí, dali começou. E, engraçado, porque depois do dia que ela me falou isso, ainda demorou mais umas 2 semanas pra gente começar a se falar. A gente se encontrou, pra você ter ideia, num evento da Coopa, a Fenicopa, que acontecia no Parque de Exposições à época, e ela trabalhando enquanto enfermeira, e eu lá pelo stand do Sebrae. E aí a gente se encontrou do nada, assim. Olhei pra ela, ela olhou pra mim, numa fila pra pegar um café, pra você ter ideia. Aí assim, né, eu vi que ela ficou sem graça e tal, eu peguei e cheguei nela, né, eu falei assim, comecei a conversar com ela e tal. E ali foi super legal, cara, que dali foi a primeira vez que a gente saiu junto. Terminou o evento, a gente marcou da gente sair junto. A gente saiu junto e ali a gente rolou já o primeiro beijo ali. A gente começou a namorar 3 meses depois. Um ano a gente tava casado, com 2 anos a gente já tava com a nossa primeira filha. Isso já vai há 10 anos, né? Tem 10 anos que nós estamos juntos. Manda um recado aí pra ela. Assim, é até difícil, né? Porque ela é meu pilar, é o que sustenta a nossa família, que aguenta todas as minhas ausências, mãe das minhas 2 filhas. É a pessoa mais importante da minha vida, sem sombra de dúvidas. E, Caroline, eu te amo. Obrigado por tudo que você faz por mim, por me aguentar ao longo desses últimos 10 anos, a minha chatice, porque eu sou chato, eu reconheço. Sou bem chato. É nada, Renato. Sou bem chato. Não, eu reconheço que eu sou chato. E ela aguenta todos os trancos aí, é uma mãezona, é uma pessoa fantástica. Agora aqui, pra você que, vamos dizer assim, ainda tá aqui duvidando, né? De fato, se existe destino... Olha essa história, ouve essa história de novo aí. Gente, é o destino. Isso aqui, não vem com essa de coincidência pro meu lado, não, que isso aqui pra mim é destino. Cara, o único show do Pearl Jam. Eu reconheço, é o destino. Não, é incrível. Aqui, e a gente se pega falando sobre isso. Cara, assim, imagina, se ela decidisse não ir naquele show, se ela simplesmente falasse seria assim... uma pessoa que você veria lá na Cara, nunca, assim, é o destino, cara. Assim, eu acredito muito, principalmente depois dessa história. E assim, muitas coisas poderiam ter acontecido pra ela não ter ido lá aquele dia. E aí depois cara, a gente nunca teria se conhecido. Nunca, porque o ambiente que ela frequentava era um ambiente que eu não frequentava, assim. A chance da gente se encontrar era zero. E aí casou, pra você ver, minha primeira namorada, ela foi minha primeira namorada. Primeira e única namorada, né? Eu espero. Primeira e única namorada. E aconteceu tudo disso, cara. Renato, e pra além, né, claro, dessa situação super bonita, assim, a gente também tem alguma história emblemática, alguma história divertida, alguma que, tipo assim, às vezes você encontra com o pessoal da banda e fala assim, poxa, vocês lembram disso, assim? Cara, tem, assim, nossa, cara, assim, são muitos anos de música, de banda, várias bandas. Cara, a gente já passou muito perrengue. Eu lembro uma vez, cara, com o U2 Cover, a gente foi tocar em Carmo do Paranaíba. E assim, fechamos o contrato com um bar lá. Eu nunca tinha tocado em Carmo do Paranaíba e tal. E assim, mandaram uma foto do bar pra gente ver e tal, que não sei o quê. Aquele bar bacana e tal, né? Cara, e aí nós chegamos lá, bicho. Não era nada daquilo que a gente tinha imaginado. Cara, muito perrengue, uma chuva que Deus mandava. E, cara, muito B.O. E a gente começou a tocar, cara, e eu tomava choque toda hora no microfone, velho. Pra terminar esse show, você não tem ideia como foi. Você pegava no microfone, foi uma hora choque. Mais demorada da sua cara, vida. Foi 1h30 muito difícil de passar. E tiveram várias, tipo assim, você tá tocando, a luz acaba, e aí você tem que tomar... E eu, assim, eu sempre tive muita dificuldade de decorar a letra. E eu sempre andava, assim, com as minhas colinhas e tal. Sim. E aí acabou a luz, mas a gente teve que continuar tocando e tal. E aí eu tinha um celularzinho, eu com a lanterninha, assim, olhando a letra. Arranha. Pra ver se eu conseguia enxergar a letra. Cara, assim, muita coisa, muito perrengue, estrada, pneu que fura, chuva... Pneu que roda, que estraga. Você chega, você tá marcado pra tocar tal hora e começa a tocar, tipo, 3 horas depois. Mas, assim, graças a Deus, todos os shows que nós fizemos, apesar daqueles que tiveram perrengue, foram shows que a gente conseguiu entregar muita coisa. Eu não tenho lembrança, graças a Deus, de ter feito um show, assim, daquele que terminou o show e a galera meio que assim, brocochô. Que porcaria de show, Entendi. sabe? Assim, não, a gente... Eu não sei, eu acho que eu sempre tive muita sorte também. De sempre ser convidado para projetos com gente muito competente, gente muito preocupada. E é engraçado porque a gente até brinca, né? Música, cara, para quem não é profissional, toca por hobby,
Cara, o investimento que você tem que fazer em equipamento, o que você toca não paga o que você investe, né? Então a gente sempre brinca disso, né? A gente toca realmente porque a gente ama, não é pelo dinheiro. Porque o dinheiro que entra não paga nem a manutenção dos equipamentos, assim, encordamento, os próprios instrumentos que são caríssimos, né? Sim. Então, assim, a música é uma profissão cara, né? Uma profissão e é um hobby caro, né? Os Sim. instrumentos são caros, manutenção são caros. Hoje vocês são em quantos participantes? Hoje nós somos em 5, né, na banda. Entendi. Hoje a The Fellas, nós temos um guitarrista solo, um guitarrista solo e um guitarrista base, mas o guitarrista base, ele também toca teclado. Então a gente tem hoje piano, 2 guitarras, baixo, bateria e voz, né? Entendi. E é legal porque todos da banda cantam. Então, assim, a banda, ela encaixou muito, assim, de todos os projetos que eu tive até hoje, obviamente não desmerecendo todos os outros, todos são meus amigos, que eu tive muito prazer de tocar, mas a The Fellas meio que ela unificou gostos musicais muito, muito semelhantes, profissionalismo, seriedade e paixão ao rock. Exatamente, assim, e gente muito, muito competente, muito qualificada e muito crítica. Então, assim, a gente não aceita qualquer coisa. A gente não aceita simplesmente chegar lá e... entregar um show. Justamente, talvez isso até justifica o que você me falar, que chega no final do show, vocês não têm aquela sensação de, tipo assim, nossa, a plateia não gostou e tudo mais. Porque vocês entregam, de fato, um espetáculo, né? Exatamente. A crítica maior é até entre nós mesmos, assim. Porque a gente percebe os erros na hora, assim. Hoje a gente já tá num patamar, assim, que a gente tem poucos ensaios, necessita de poucos ensaios. Sim. E a gente meio que assim, só de olhar, você já percebe que tem alguma coisa errada e a pessoa já percebe também e corrige, assim, sabe? Então, tá muito, muito entrosado, assim, sabe? E é legal que na banda tem 3 irmãos, né? Então, assim, sou eu, o Diogo Sage, que toca baixo, e aí nós temos 3 irmãos. O guitarrista, o baterista e o guitarra base e pianista são irmãos. São irmãos. São irmãos, que são os Bragança, né? O Michel, o Gabriel e o Eduardo. Então isso é muito legal, porque já tem uma sinergia ali, né? Entre os próprios irmãos. E aí eu e o Seidinho ali complementando essa unidade de todos ali. Renato, e uma pergunta aqui agora, até pra gente finalizar essas perguntas, vamos dizer assim, mais específicas. E essa, na verdade, é uma pergunta que eu tenho do meu coração. Até mesmo porque eu sou uma pessoa que, vez ou outra, eu tô saindo aqui nos barzinhos de patrocínio. E assim, eu nunca vi você tocando num barzinho desses aí. Como é que é? Não é um rolê pra você, assim, tocar um acústico num barzinho, alguma coisa? Como que... Cara, é demais. A questão é que hoje, assim, assim, já meio que abrindo o jogo com vocês, assim, é um desejo pra breve, assim. Eu tô idealizando um novo possível projeto pra gente caminhar nessa linha do acústico de barzinho, porque nós até já fomos demandados, Túlio, pra tocar com a The Fellas em bar. Mas com 5 pessoas é Cara, difícil, imagina, a estrutura, na verdade, a The Fellas, ela não é uma banda que ela foi criada pra esse tipo de apresentação, porque a estrutura de rider de banda que a gente precisa é muito grande. A gente não consegue executar o que a gente executa, por exemplo, tradicionalmente na The Fellas, num barzinho. Você precisa... A banda é grande, a banda tem muito equipamento. Você falou, tem piano. Tem piano, tem 2 guitarras, bateria. Então, assim, a banda em si, a gente não consegue executar The Fellas tradicionalmente num barzinho. Então, a banda em si, ela não consegue. A gente precisaria de uma estrutura muito grande para poder fazer os nossos shows. E aí, o meu desejo, sim, eu gosto muito, tenho aí como meta, bem pros próximos meses aí, eu tô idealizando um projeto pra gente poder ter aí um ciclo de barzinho, assim, tem novidade chegando então. Numa linha um pouco diferente da The Fellas, trazendo também algumas outras bandas que eu gosto muito, numa vertente do rock, obviamente, mas numa linha um pouco mais acústica, uma linha um pouco mais violão, voz, um carrom, alguma coisa assim. Então, não acontece pela estrutura da banda hoje. Ainda, mas a gente deve em breve, eu particularmente quero muito seguir nessa linha do barzinho também, que eu gosto demais, eu acho muito legal. Ter essa coisa mais intimista,
eu até prefiro, assim, até, do ponto de vista musical é até mais prazeroso, assim, pra mim, né? Não digo pelos outros, mas pra mim eu acho muito melhor, porque você tá mais cara a cara ali, você vê se a pessoa tá gostando ou não, você faz um negócio ali mais intimista. Até é personalizado às vezes, né? Porque você recebe ali canta da música. Exatamente, você, né, você toca isso, acho super legal esse cara, muito assim. bacana Então, mesmo. em breve, se Deus quiser, a gente deve estar com algum projetinho paralelo aí. Aguardem. Gente, agora vamos dizer assim, isso aqui é uma coisa que vai te pegar um pouco de surpresa, Renato, que eu não tinha nem conversado contigo antes. Olha lá, hein? Segunda-feira eu te espero lá no escritório. Mas a ideia aqui agora é a gente fazer um bate-bola, jogo rápido, então, perguntas aqui bem rápidas, com respostas rápidas e sem pensar demais, que é o gostoso dessa dinâmica, beleza? Bora. São poucas perguntas, mas são perguntas capciosas. Ai. Um artista que você reviveria pra ver um show hoje? Michael Jackson. Eu também. Música favorita do momento? Always, do Bon Jovi. Do Bon Jovi. Não é só do momento, pelo jeito. Não né? é. Maior conquista da sua vida até agora? A minha esposa e minhas filhas. Família. Bacana. Um lugar que você gostaria de visitar, então, com a sua família? Londres, capital mundial do rock, pra conhecer os pubs lá, principalmente onde os Beatles gravaram. Tu vive o rock, né, Renato? Londres é foda. Renato por Renato. Quem é o Renato? Renato é um cara focado, é um cara muito comprometido, é um cara muito chato do ponto de vista de compromisso, de responsabilidade, mas é uma pessoa muito amorosa que valoriza muitos pequenos momentos e que não faz as coisas por dinheiro. Bacana, profundo. Profundo. Renato, queria demais agradecer a sua participação aqui nesse primeiro episódio aqui do Módulo Cast, ou Papo Módulo, né? A gente ainda tá lapidando esse nome aqui. Deixa um recado aí pro pessoal aí, né? Deixa suas redes sociais, né? Faz um convite pro pessoal. Em breve tem show nos barzinhos aí, então... Se Deus quiser. Vende o seu peixe aí agora. Bom, Túlio, primeiro te parabenizar, viu? Assim, que seja um podcast de muito sucesso. Tudo que a Módulo faz, ela faz com muito comprometimento, né? Então, já parabenizar a Módulo pela iniciativa, te agradecer pela oportunidade de estar sendo o primeiro a pilotar esse programa aqui com vocês. E eu queria deixar as minhas redes, Renato Fellas Band, é o meu Instagram. Sigam o Instagram da The Fellas também, The Fellas Band _ lá, nos ajudem lá a potencializar a banda lá. E, enfim, me colocar à disposição. Fico muito feliz de ter sido convidado aí pelo Túlio para estar sendo entrevistado aqui. Espero ter inspirado alguns de vocês aí, para quem não começou ainda na música. Gente, arrisquem, não tenham medo, a gente não tem nada a perder, a vida é uma só e a gente só precisa aproveitar os momentos que a gente está aqui. E é isso, vivam intensamente, vivam com energia e vida longa ao rock and roll. É isso aí. A gente se arrepende muito mais das coisas que a gente deixou de fazer do que de fato das coisas que a gente faz, né? Então, galera, esse foi o nosso primeiro ilustríssimo convidado aqui do Módulo Cast, ou Papo Módulo, ainda a gente vai definir esse nome, mas eu queria demais agradecer para você aí, né, que tá assistindo, que tá tirando um tempinho aí para poder conhecer um pouco mais da história, né, do Renato aqui. E o Papo Módulo, ou Módulo Cast, tem justamente essa ideia de conversar com as pessoas que têm uma história para contar, né? Então as pessoas de patrocínio, as pessoas aqui da cidade, da comunidade, que têm uma história para contar, que que tem algo interessante, né? Mesmo para poder compartilhar com as pessoas, aqui é o seu lugar. Então, queria agradecer muito aí a você que está ouvindo a gente e até o próximo episódio.